Bom, a gente pediu para ele voltar para falar um pouquinho mais sobre acidente de trabalho. Porque a gente falou um pouquinho da prevenção, como era importante, Esse né? assunto é muito A gente tem um bacana. mês, que foi mês passado, para cuidar disso. Mas agora vamos pensar também, e se acontece? O que fazer? A gente pensa em direito de trabalho. Doutor Matheus está aqui com a gente. Muito obrigado. Tudo Que bom, alegria. doutor? Cadê o doutor Matheus? Aqui, aê. Doutor, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Da última vez eu demorei um pouquinho para voltar. Foi mesmo. Doutor Matheus Pereira deu um Ficou dia, muito fugiu da tempo gente. longe da gente. Só gravou Verdade. o quadro. Agora que bom que voltou 2 vezes Dessa aqui. vez eu voltei, ainda mais com o convite que haveria o pão de queijo. Ih, tá cobrando porque o quê, gente? Durante a semana eu postei que eu tinha feito pão de queijo para ensinar no programa. Só que ele perguntou, cadê o pão de queijo? Assim, doutor, eu comi tudo. Já soube que a receita é maravilhosa. É fácil, vai passar daqui a pouco. Mas, doutor, então, diante de todos, estou me comprometendo a fazer para você. Ok. Tá bom? Quando, não sei. Mas eu vou fazer. Mas vamos lá para deixar um pouquinho leve, mas o assunto é um assunto delicado, né? Sim. E um assunto que muitas vezes leva consequências tristes, né? Nós falamos aqui do abril, no mês de abril, que foi o mês de prevenção ao acidente do trabalho, e naquele mesmo programa você me disse, e quando acontece? Porque nem sempre prevenir dá certo, e às vezes acontece o acidente de trabalho, né? E essa mesma pergunta que você me fez, Lucas, eu recebo sempre no escritório. Às vezes um funcionário liga e fala, doutor, eu sofri acidente de trabalho, e agora o que eu faço? Quantos dias eu pego? Falou, opa, a questão de dias e afastamento não tem nada a ver com o advogado. Dias e afastamento é com o médico, é uma declaração médica. O médico vai avaliar quanto tempo de afastamento será necessário até a plena recuperação daquele Vou interromper para funcionário. fazer uma pergunta, doutor. É uma coisa que, infelizmente, eu já presenciei. As pessoas desconfiam do que o médico está falando. As pessoas, por exemplo, eu dou trabalho. Se isso acontece, o médico ele pode ser questionado, isso pode, porque acaba até causando constrangimento, como se a pessoa que estivesse afastada estivesse fazendo corpo mole. Sabe quando a pessoa vai no médico e pede atestado? E aí, doutor? É aquilo que eu falei, o médico é aquele que tem condições e competências de avaliar a situação e apontar os dias exatos do afastamento até a plena recuperação do funcionário. Tá? É claro que, a depender do número de dias do afastamento, vai gerar consequências de forma diferente, inclusive com o afastamento para o INSS, quando o afastamento é superior a 15 dias. Mas quem define a quantidade de dias necessários para o descanso, para a plena recuperação, é o médico. Ótimo. Tá? Essa é uma primeira questão. Mas o que o funcionário deve então fazer? Tem algo que ele deve fazer? Sim. Além de buscar, claro, e em primeiro lugar a parte médica, ele deve cobrar da empresa a comunicação do acidente de trabalho. Então, toda empresa, quando ocorre, independente da quantidade de dias de afastamento, quando ocorre um acidente de trabalho, ela deve comunicar aos órgãos públicos e abrir um documento chamado CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Então, isso é que formaliza o acidente ocorrido Isso parte da empresa, não do funcionário. Isso. Ótimo. A empresa deve abrir esse CAT, mas caso a empresa não abra, o funcionário pode abrir no sindicato ou pode abrir o próprio CAT. Mas ótimo. o ideal é que a empresa faça o comunicado. Ótimo, já foram 2 lições ótimas, né? O médico tem que dar o atestado e o tempo, e aí tem que abrir o CAT. Preferencialmente, a empresa tem que fazer isso. Sim, é uma obrigação da empresa comunicar. É uma obrigação, então. Isso. Se a empresa não faz, já está tão... O funcionário faz. Já está errado. Já está errado. Isso. Agora, Ótimo. no caso, doutor, de doenças causadas pelo próprio trabalho, qual que é a conduta nesse caso? Tá. E é legal que, para simplificar, a gente pode falar que as doenças laborais, elas se equiparam com os acidentes de trabalho. Isso, em termos de consequências, tá? Então, como a gente sempre fala aqui, é dever do empregador cuidar da saúde e segurança do trabalhador. A gente fala de segurança, a gente fala de trabalho, e da saúde a gente está falando de doenças laborais, tá? Sim. Então, aquelas doenças laborais, até como você disse aqui, Maria, aquele dia citou LER, né, que são lesões por esforços repetitivos. Então, essas doenças que são causadas pelo trabalho e que geram o afastamento, elas também devem ser comunicadas, e quando afastadas com um período superior de 15 dias, tem o mesmo efeito do acidente de trabalho, ou seja, ela causa a estabilidade. Então, acidente de trabalho com afastamento maior que 15 dias ou doença laboral com afastamento superior a 15 dias também gera uma estabilidade. Ou seja, quando o funcionário retorna para o trabalho, ele não pode ser dispensado pelo prazo mínimo de 1 ano.
Por que mínimo? Porque às vezes pode ter alguma convenção coletiva que trata de maneira diferente. Mas a lei dá como mínimo 1 ano. Olha, agora, doutor, uma curiosidade minha. A empresa, às vezes, contesta isso? Ah, não foi daqui, é da sua própria vida pessoal, sei lá. Tem isso? Pode contestar, e aí nós misturamos duas ciências que não são exatas, né? Primeiro o direito e até a medicina. Então, é difícil você cravar um diagnóstico ou cravar alguma tese. Então, sempre aí há uma zona de sombra e uma discussão. Então, pode sim ter doenças que tenham relação com o trabalho, podem ter doenças que não tenham relação com o trabalho, ou podem ter doenças que foram agravadas pelo trabalho. Então, já pode existir uma predisposição genética para algum tipo de doença, mas que o trabalho tenha agravado aquela situação. Sim. O trabalho, nesse caso, a gente fala que serviu como concausa. Então, a empresa pode discutir no ambiente administrativo, que é no INSS, ou pode discutir no ambiente judicial. Então, caso a empresa não reconheça administrativamente, não reconheça amigavelmente, pode-se ingressar com uma ação para pedir o reconhecimento daquele acidente ou daquela doença laboral, e nessa ação a própria empresa vai contestar esse pedido e vai falar: não, foi por conta disso, porque o meu ambiente de trabalho é saudável, ou porque ele não fazia esse tipo de exercício nessa situação. Tá, agora pensando tanto no acidente, quanto de repente nessa doença que veio aí também por causa do trabalho. O que a pessoa que teve uma sequela com isso, ela pode fazer e requerer? Como legal. Que funciona? Legal. O que nós temos que pensar, voltando de novo, que é dever da empresa cuidar da saúde e da segurança do trabalhador, e que ela deve promover os métodos para prevenção de acidente e doenças laborais. E sempre que ela falha nessa prevenção, ela deve arcar com essas consequências. Tá? Então, o funcionário que eventualmente sofreu um acidente de trabalho, ficou afastado, voltou e ficou com uma sequela, aquela sequela definitiva, ele não vai sarar, e que essa sequela acaba o prejudicando no trabalho, a empresa deve sim indenizar esse funcionário. Geralmente isso ocorre em vias judiciais, porque a empresa espontaneamente dificilmente paga, né? Mas é fixado um percentual de redução dessa capacidade laborativa, ou seja, um perito do juiz analisa a situação, vê quanto aquele funcionário perdeu e fixa esse percentual, e a empresa é condenada a pagar uma pensão vitalícia, mesmo que já tenha dispensado o funcionário, é condenada ao pagamento mensal daquela pensão por conta da diminuição da capacidade laborativa. Ela foi responsável, e se ela é responsável, ela tem que arcar com o pagamento. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que tudo isso acontece quando você está sendo bem orientada, bem orientado. Então, fica a dica para vocês buscarem sempre pessoas profissionais que vão ajudar você nesse processo, até porque vamos combinar que a justiça ainda é lenta, e se você não tem alguém te ajudando que sabe o que está fazendo, ela realmente fica quase parada. Exatamente. Né, amiga? Importantíssimo procurar um profissional. Pois é, então eu vou falar aqui do Dr. Matheus e de todo o escritório dele, porque eu tenho tido um feedback tão bacana de pessoas que estão lá no escritório e conversam comigo, até agradecendo por o doutor estar aqui no programa. Então, assim, eu acho muito legal isso. Então, com muito carinho que eu quero falar para você em casa, o doutor nem estava nem sabendo disso, mas eu tenho recebido um feedback tão bacana e quero parabenizar o seu trabalho e do seu escritório. Doutor, parabéns. E a gente tem muito orgulho, né, de ter ele aqui no programa, muito. Né, colunistas como ele. Que pra gente faz toda a diferença, doutor, porque a gente sabe que está bem amparado com a informação. Sim. E a pessoa fora daqui também, não só a pessoa que fala bem, que sabe, realmente vivencia isso no dia a dia. Parabéns, doutor. Legal, eu agradeço. Uma surpresa boa. Eu sei, porque eu tive essa semana um feedback tão legal. Eu falei assim, gente, bacana, eu vou comentar no programa, porque isso é muito bom. E foram algumas pessoas que falaram. Parabéns, doutor. Obrigado. Valeu mesmo, viu? E volte mais vezes. Não fuja. Para cobrar o pão de queijo. Isso, para cobrar o pão de queijo, mas para trazer informação também. Só vou dar o pão de queijo se trouxer informação. Obrigado. Moeda de troca aqui. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigada, doutor.